Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal da B2S. Aqui quem fala com vocês é o Enzo, também fundador da B2S. E assim, espero que vocês tenham gostado muito dos nossos últimos vídeos. Falamos um pouco da economia da experiência, depois falamos dos 3 pilares da experiência, né? Usabilidade, comodidade e emoções. E sem mais enrolação, vamos para hoje, né? Hoje vamos falar sobre NPS, o Net Promoter Score. Uma ferramenta, um modelo de pesquisa, algo que molda a cultura de grandes empresas como Amazon, Apple, Ambev. E a gente vai falar um pouco sobre a história do NPS de fato, sobre como medir, como funciona e também sobre um pouco do futuro do NPS, né? Então, sem enrolação, vamos falar tudo o que você precisa saber sobre o famoso Net Promoter Score. Pode rodar a vinheta e vamos para cima! Para começar, vamos falar um pouco sobre a história do NPS, né? Para quem não sabe, o NPS surgiu em 2003 por meio de um artigo publicado pelo Fred Heichel, ou Hitchell, como você achar melhor, o Fred para os íntimos, né? O Fred ele publicou um artigo, ele era diretor da Bain Company, e ele publicou um artigo na Harvard Business Review, com o nome Um Número que Você Precisa Crescer. Lá ele mostrou para o mundo o que ele estava estudando sobre a novo modelo de pesquisa de satisfação que viria a ser o NPS. Por que ele trouxe isso, né? Ele começou a analisar que as pesquisas de satisfação que as empresas rodavam, elas não eram práticas e nem traziam bons insumos, né? Mais para frente ele lançou um livro que é a Pergunta Definitiva, que muitos devem conhecer. E mais recente ele lançou a Pergunta Definitiva 2.0, onde ele aprofundou mais e trouxe novos caminhos que o NPS está a percorrer, né? Isso é um pouco da história do NPS que a gente conhece até hoje. Vocês devem estar se perguntando, né? Mas Enzo, o que é NPS? NPS, a sigla quer dizer Net Promoter Score, e ele serve para você medir, acompanhar e analisar tanto a satisfação quanto a lealdade do seu cliente, né? NPS foi uma pesquisa, é um modelo que ele se popularizou, né, muito durante esses tempos, porque ele é muito fácil de ser medido, ele é muito simples e ele traz grandes insumos, né? Além disso, NPS é um indicador, depois que você analisa, depois que você calcula, ele pode ser utilizado para toda a empresa. Então não só para um departamento específico, mas como a empresa como um todo. Mas Enzo, como que calcula esse NPS? O NPS ele é calculado a partir de uma pergunta muito simples. De 0 a 10, o quanto você indicaria a empresa X, a minha empresa, a um familiar ou um amigo, a um colega ou um familiar. E além disso, o que as pessoas fazem muito, o que as empresas fazem muito, é além de perguntar e ter esse número, né, de 0 a 10, é perguntar o porquê. Então, poxa, se a empresa deu uma resposta 10, se a pessoa deu a resposta 10, por que desse número, né? Isso também traz grandes insumos, né? Mas Enzo, o que quer dizer esses números? De 0 a 6, se a empresa ou a pessoa te deu a resposta de 0 a 6, quer dizer que esse cliente é um cliente detrator. Se foi de 6 a 8, né, 7 ou 8, é um cliente neutro. E 9 e 10 é o que a gente chama de cliente promotor. Agora, como medir, de fato, o NPS da minha empresa, né? Nada mais é do que você fazer a conta promotores, né, o número de promotores, menos o número de detratores, dividido pelo número de medições, o número de clientes que você fez essa pergunta. Assim você terá um NPS geral da sua empresa, né? Muitas empresas fazem isso por Excel, por formulário, mas também tem grandes empresas que trabalham com a medição disso, né? Se você tiver uma empresa grande, robusta, com muitos clientes, é importante talvez você contratar um serviço terceirizado que faça essa medição desse NPS de forma automatizada, né? Agora que você aprendeu o que é o NPS, é importante a gente saber que existem 2 tipos principais de NPS. O que a gente chama de NPS relacional, NPS de relacionamento, e o NPS transacional. Primeiro vamos falar sobre o NPS relacional. O NPS relacional, ele mede a experiência do seu cliente como um todo. Então, por exemplo, o cliente contratou o serviço da sua empresa, após essa contratação você mede o NPS. Então, como foi, de 0 a 10, como foi o meu serviço prestado para a sua empresa, né? Então, esse NPS, ele mede a experiência do seu cliente durante toda a jornada, né? Então, isso serve tanto para a empresa B2C
quanto para a empresa B2B. Além disso, a gente tem o NPS transacional. O NPS transacional ele é mais recomendado para ser utilizado em pontos específicos de contato durante a jornada do seu cliente. Então, por exemplo, quando você vende um produto para uma pessoa física, você tem vários contatos com essa pessoa. E é interessante você medir a satisfação nesse período específico. Então, por exemplo, levando em conta o nosso último encontro, o quanto você recomendaria, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a minha empresa para um amigo ou familiar. Então essa é um pouco da diferença, né? O relacional, ele mede a experiência geral que a empresa, o cliente teve com a sua empresa. E o transacional, ele mede em momentos específicos. O que a gente aqui na B2S recomenda é que você comece com o relacional, comece a medir a experiência como um todo e aos poucos vai implementando o transacional na sua empresa. Por quê? É interessante você entender toda a jornada que o cliente passa durante a sua empresa para aí sim entender onde entraria um NPS transacional, por exemplo. Pronto, já sei o que é NPS, já sei como calcular, já sei os tipos de NPS, mas como implementar isso na sua empresa? Então se liga que a B2S tem 3 dicas para você implementar o NPS na empresa de vocês. Primeira coisa, qual o público? Você tem que saber qual público você vai calcular esse NPS, qual público você vai medir esse NPS. Então, vai ser com toda a base de clientes ou vai ser com uma base de clientes específica? Vai ser segmentado? Não vai ser segmentado? Isso é muito importante. Segundo, com qual frequência você vai calcular esse NPS? Então é aquilo que a gente falou anteriormente. Qual a jornada do seu cliente durante a sua empresa e onde você vai entrar com esse NPS? Vai ser só no final? Vai ser em algum ponto de contato específico? É muito importante que isso esteja muito bem alinhado. Terceiro e mais importante, é importante que tenha uma cultura e um acompanhamento desses resultados. Então não só medir e pronto, deve ser acompanhado e isso deve ser também estipulado metas para a empresa como um todo, para esse NPS. E para o acompanhamento a gente tem várias empresas aí que automatizam isso para vocês, né? Até anotei aqui, tem a Kissmetrics, tem a SurveyMonkey, tem a Promoter.io. Então a gente pode botar tudo isso aí nos comentários para vocês estarem pesquisando. São empresas que trabalham realmente com acompanhamento da medição desse NPS, que é um ponto muito importante. Pronto, medi o meu NPS, agora eu tenho que saber, poxa, o resultado desse NPS, eu tenho um NPS bom, eu tenho um NPS ruim, eu tenho um NPS médio. E assim, a gente tem uma escala para medir realmente se o seu NPS é bom ou não, né? Primeiro, né, de 75 a 100 é considerado um excelente NPS, porém é muito difícil de alcançar. De 50 a 74 é um NPS muito bom também e também muito difícil de alcançar. E a gente entra agora no razoável, que é de 0 a 49, que você deve ter grandes cuidados. É um NPS que não é ruim, mas também é um NPS que deve ter grandes cuidados. Também temos agora o último, né, que é de menos 100 a menos 1, que é realmente um NPS ruim, onde você tem um grande problema na sua empresa que deve ser resolvido de forma imediata. Né? Mas é importante dizer que isso é uma escala, mas isso varia de setor para setor e de nicho para nicho. Né? É interessante você saber qual o nível de NPS médio do seu setor para aí sim ter uma comparação mais exata. Por exemplo, um artigo que a TrackSale, uma grande referência em satisfação de cliente, experiência do cliente, postou há um tempo atrás sobre os e-commerces brasileiros, ela pontuou os 20 melhores e-commerce brasileiros e eu trouxe aqui para vocês os 5, né? Em primeiro a gente tem o Netshoes, em segundo a gente tem a Submarino, em terceiro a gente tem as americanas, em quarto a Amazon brasileira e em quinto a gente tem a Walmart, né? Para você entender que eles têm um nível de pesquisa e satisfação muito alto, mas quando comparado dentro do nicho deles de e-commerce, né? E pronto, né, Enzo? Agora eu já sei o que é o NPS, já sei seus tipos, já sei como medir, já sei o que é bom NPS, agora é só partir pro abraço, né? Não, galera, é agora que se engana. Agora é a parte mais importante. Mais importante do que ter amostras, ter um grande número de respostas, é o que fazer com esses números, né? O que fazer com esses números e como traçar umas estratégias boas dentro da empresa, né? E aí a gente tem 3 perguntas que você deve se fazer, né? Primeiro, o que a sua empresa está fazendo com essas respostas, com esses feedbacks recebidos? Segundo, o que vocês estão fazendo para transformar detratores em promotores? O que tem alguma ação específica para os clientes detratores? E terceiro, tem alguma ação específica para transformar clientes neutros em clientes promotores? Antes de tudo, se façam essas 3 perguntas.
Depois de calcular o NPS, a gente tem o que a gente chama de fechamento de loop, que é exatamente fechar essas arestas e arrumar essas pontas, né? Porque realmente o NPS ele não encerra depois que você calcula, né? Você tem que fechar, você tem que amarrar essas pontas. E tem o ciclo que a gente chama de fechamento de loop, como eu disse, né? Primeiro, escutar. Segundo, analisar. E terceiro, a parte mais importante, que é agir. E aqui eu vou dar dicas práticas para vocês de como agir com o cliente detrator, neutro e promotor. Então, primeira coisa, o que fazer com um cliente promotor, né? Um cliente promotor é um cliente que é apaixonado por você. E a primeira coisa que você tem que fazer é trazer e levar uma gratidão para esse cliente. Então, você deve valorizar muito essa resposta dele e valorizar o quanto ele te valoriza, né? E mais importante que isso é você saber usar muito bem esse cliente promotor. Se ele é um cliente promotor, ele vai promover a sua empresa, né? Então, primeira coisa, peça uma indicação. Às vezes ele tem um amigo, um colega, um parceiro que tem problemas e desafios assim como ele e ele tem confiança que você sabe resolver. Segundo ponto, tenta fazer um upsell. Tenta trazer um novo projeto, um novo serviço, um novo produto para esse cliente. Ele tem certeza que ele confia em você. Mas não só isso, tente trazer algo que seja 100% condizente com a realidade dele. E outra dica final para o cliente promotor é presentear. Dê um presente para esse cliente, valorize a resposta que ele deu, valorize o ponto que ele vai promover a sua marca, né? É muito importante saber como que um cliente te indicar ou um cliente ser fidelizado, como isso é importante. A partir do momento que você fideliza um cliente ou você pega uma indicação desse cliente promotor, você diminui o seu CAC, o seu custo de aquisição de cliente, né? E agora, neutro. O que fazer com um cliente neutro? Um cliente neutro é um cliente que você deve demonstrar muito valor, você deve gerar e entregar muito valor a esse cliente. O cliente neutro é aquele cliente que não te vê como prioridade. Ele não viu que a sua solução era indispensável, né? Então é um cliente que provavelmente já queria sair da sua empresa, mas não tomou ainda essa decisão e você não pode deixar ele sair da sua carta, você não pode perder esse cliente. Então tem dois lados. Ou esse cliente não viu como prioridade a sua solução, então ele não teve tempo para isso, para executar, ou ele não quis despender esforço para executar, ou a sua solução não foi bem executada ou não foi bem vendida. Assim. Talvez você não tenha vendido uma melhor solução para os problemas dele. Identificando isso, você pode saber o que levou o seu cliente a ser um cliente neutro. E talvez, por exemplo, uma grande coisa que acontece é o cliente realmente não saber utilizar ou não despender tempo para utilizar melhor sua solução. Então, duas coisas que você pode fazer. Você pode marcar um momento, marcar uma reunião, marcar um tour com esse cliente para explicar e tirar todas as dúvidas sobre sua solução. Ou você pode simplesmente dar de presente para ele um guia, um e-book, um conteúdo sobre a sua solução para facilitar, para trazer mais usabilidade e comodidade para a sua solução frente a esse cliente. E agora, o mais importante, o cliente detrator. O que fazer com o cliente detrator? Esse cliente você deve ter uma atenção especial, porque esse cliente com certeza ele queria te trocar, mas ele não tomou essa atitude ainda, né? Então, primeira coisa, você tem que entender o que levou esse cliente a ser um cliente detrator, né? E também se mostrar disposto e trazer essa confiança de que você vai solucionar esse problema. Ver o que chateou realmente esse cliente e falar, eu vou resolver isso, né? Então, entre em contato com esse cliente de forma muito pessoal e recupere essa confiança, não? Então, agradeça primeiro pelo feedback, foi importante ele trazer esse feedback. Busca aos poucos entender, se desculpar primeiro, mas também entender o que causou esse problema, o que causou essa chateação de fato, e depois começar a traçar junto com ele algumas ações ali e demonstrar com muita criatividade que você vai solucionar de fato os problemas que ele enfrentou durante a estadia aí dentro da sua empresa, né? Depois você começa a alinhar os próximos passos, mostre para ele que tem próximos passos, que você vai realmente solucionar todos os problemas, isso é muito importante. E outra coisa, uma dica muito importante, pode chegar no caso de você não conseguir, de fato, resolver o problema desse cliente. Talvez a sua solução não seja a melhor possível para esse cliente. Então é hora de você ter muita humildade e talvez indicar uma outra solução, um parceiro. E aí, você indicando uma outra solução, ele vai ver que você realmente estava buscando solucionar os problemas dele, né? Depois da gente falar desse fechamento de looping externo com o cliente, de fato, agora a gente fala de fechamento de loop interno.
Então é olhar um pouco internamente para a sua empresa e começar a refletir. Será que esses dados que eu obtive com o NPS, será que essa experiência vivida com os nossos clientes estão se tornando conhecimento? Ou elas estão só no dashboard, ou elas estão só anotadas? Então é começar a refletir e se fazer algumas perguntas para estar vendo, pô, meu processo interno está preparado para analisar esses dados e transformar eles em ações? Então, primeira coisa, como o meu processo interno ele está em relação a esses feedbacks recebidos? Então, quais aprendizados a gente já teve até agora? O que foi implementado com isso? Como que está a comunicação interna para esse feedback chegar até meu time de produto, até meu departamento de projeto? Então, e depois disso, né? Como utilizar, então é o passo para frente, né? Como utilizar melhor esses dados para a gente traçar novas estratégias. Então, poxa, começar a formular algumas estratégias para prever aquele cliente que pode virar um neutro, pode virar um detrator. Começar a ter maior previsibilidade para isso. Depois, criar campanhas, criar estratégias, criar uma jornada para fidelizar esse cliente. Qual o melhor momento de fidelizar esse cliente? Os dados mostram isso. E outra coisa, talvez criar, por exemplo, uma campanha de indicação. Então, se esse cliente não vai fidelizar, ele pode pelo menos me trazer algumas indicações para que eu possa fechar novos projetos, vender novos produtos, ter novos clientes e realmente diminuir esse meu CAC. Pronto, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito, né, de todas as dicas que a gente deu sobre o NPS. Mas antes de encerrar, a gente vai caminhando para o final, mas eu queria falar um pouco sobre o futuro do NPS, né? Umas coisas que estão muito em alta desde o ano passado e que pouca gente sabe, né? O NPS ele vem migrando, o NPS ele surgiu na verdade como uma medição. Depois ele foi virando um movimento de fato. Até que hoje o NPS é mais considerado um sistema de gestão, né? E aí o NPS ele foi migrando, né, o que a gente conhece como Net Promoter Score para um Net Promoter System, né? Ele vem atuando e funcionando como realmente um sistema de gestão e mais do que isso, uma filosofia de negócio. Então o NPS ele não serve, igual eu tinha dito, né, não só para um departamento, mas ele abrange todas as áreas, todos os departamentos e ele pega muito a cultura, a filosofia do negócio. Então, para vocês terem uma noção disso, esse novo NPS, ele na verdade ele modifica e ele altera como os departamentos e as áreas de uma empresa elas se adaptam e elas funcionam atualmente. Por exemplo, um departamento de CS, de sucesso do cliente, ele não vai só dar um suporte, ele não vai só contactar os clientes, mas ele também vai resolver problemas, destacar esses problemas e destacar essas áreas de melhoria e trabalhar para estar melhorando. Além disso, um produto, por exemplo, desenvolvimento de produto, uma área de desenvolvimento de produto, ela vai buscar ter muito mais envolvimento do cliente. A partir do momento que ela trabalha com o NPS, ela vai ter muito mais envolvimento do cliente, tanto para criar esse produto, quanto para receber esse feedback e melhorar esse produto, né? Quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de marketing, ele também vai ser alterado com esse novo NPS, ele também vai se adaptar a esse novo NPS, né? A gente fala muito não só de venda para vender, para dar volume, mas venda também tem que ser medido por NPS. Se uma solução, se um produto, se um serviço não foi bem feito ou bem executado, ele também tem influência de como ele foi medido, como ele foi vendido, né, de fato. Isso é muito importante. Então, para entender como esse Net Promoter System, que é uma filosofia de negócio de fato, ele vai alterar como as empresas se adaptam e como as empresas funcionam no momento atual. E junto com esse Net Promoter System, vem surgindo, desde um tempo atrás, o que a gente chama de NPS 2. É um NPS 2.0, que é um NPS que ele é cada vez, busca trazer, né, cada vez mais uma previsibilidade para a sua empresa. E o NPS 2 ele é cada vez mais relacionado com o faturamento. Ele tem uma correlação econômica muito grande, né? E o NPS 2 é o que a gente chama um NPS que ele tem totalmente vínculo com a jornada do cliente. Ele não leva em conta só a medição, mas ele é vinculado à cultura e à jornada que o seu cliente vive. O NPS 2 surgiu porque os especialistas começaram a ver que as empresas que têm sucesso com o NPS e, consequentemente, faturam muito, elas percorrem o mesmo caminho. E assim, eles até pontuaram alguns pontos assim desse NPS 2, eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro ponto desse NPS 2 é que ele realmente foca no sistema NPS. Então ele realmente monitora toda a jornada desse cliente e ele também leva em conta que o NPS ele é muito volátil e ele muda de acordo com o nicho, de acordo com o mercado. E tem vários aspectos
que influenciam nisso. O segundo ponto é que esse NPS ele utiliza também dados externos. Então, por exemplo, um dado ou um feedback que você captura em uma conversa informal com o cliente ou numa conversa, um feedback não estruturado com esse cliente, ele também é levado em conta. Além disso, é levado em conta dados operacionais, por exemplo. Terceiro ponto, esse NPS ele busca trazer o fechamento desse loop em todos os estágios. Então, igual a gente falou antes, como fechar o loop, como traçar estratégias para o cliente neutro, para o cliente detrator, para o cliente promotor. E além disso, ele tem o que a gente chama de 3 loops, que é exatamente você ter o contato com o NPS desde o estagiário na ponta lá da sua empresa, na execução, até o diretor, o CEO, o executor. Toda a empresa tem contato tanto com esses dados quanto com as respostas desse NPS, né? Do que ele traz de insumo para a sua empresa. O quarto, que esse NPS leva muito em conta, que é a medição contínua. Igual a gente já falou, não adianta medir o NPS uma vez ou outra. Deve ter um processo para isso, ele deve ser feito de forma contínua, deve ter um fluxo para que isso aconteça da melhor forma possível. E o quinto ponto, que na minha importância é o mais importante, é que toda a empresa deve estar envolvida nesse processo. Então, igual eu falei, desde o estagiário ao CEO, isso deve buscar trazer, na verdade, uma cultura centrada no cliente. Não uma cultura focada na satisfação, mas realmente centrada e totalmente focada nesse cliente. E todos da empresa não devem só ter acesso a esses dados, mas também interagir e saber o quanto ele é importante, né? Muito obrigado por estarem acompanhando esse vídeo aí desde o começo. Tenho certeza que a gente trouxe vários insights e aprendizados durante esse vídeo. E eu termino falando que o NPS ele é muito importante para trazer clareza e controle. Mas além disso, ele é muito importante para inspirar ações. Igual eu sempre disse, né, durante todo o vídeo. O NPS ele traz muitos dados, ele traz muito insumo, ele preza muito por isso, mas nada disso importa se isso não inspirar ações, né? Então galera, se inscreve no canal, liga o sininho, dá o seu like, comenta aí embaixo do vídeo o que você achou e fica bem ligado tanto no nosso canal do YouTube quanto nas nossas redes sociais, que a gente sempre está postando muita coisa. Forte abraço, valeu!